pessoal, estamos mais uma vez aqui fazendo videoaulas para ajudar, auxiliar os seus estudos. Dessa vez, nossa videoaula será transformação de números decimais e dízimas periódicas em frações. Então, a gente sabe que as frações, né, elas possuem o seguinte formato, né? Você vai ter uma parte de cima e uma parte de baixo. A gente chama a parte de cima de numerador e a parte de baixo de denominador, né? Então, o conjunto das frações é o conjunto que a gente chama de conjunto dos números racionais, que tem um símbolo Q, né? Que basicamente é o conjunto composto pelas frações 3 meios, 1 sétimo e etc. Mas aqui também entra números decimais, como por exemplo 0,03, 2,5, e também temos a presença de dízimas periódicas, que são aqueles números assim, 1,3333 infinitamente, ou seja, ele tem uma representação decimal, porém infinita. Então, as dízimas periódicas possuem representação decimal infinita e os números decimais possuem representação decimal finita. Ok, pessoal? Então, começando pelos números decimais, né? Os números decimais, por exemplo, né, suponha que 2,73, 10,42, 0,07, 21,3. Todos eles são números decimais. Ué, como que eu faço para transformá-los em fração? É muito simples. Todos eles são oriundos de uma divisão. Então, são oriundos de uma fração. Onde a parte de cima, você vai tampar sempre a vírgula. Então, tampa a vírgula, ok? E verifica qual o número que está sobrando. O número que sobrou é 273. A mesma coisa aqui. Se você tampar a vírgula aqui, vai dar o número 1042. Aqui 0,07. Se eu tampar a vírgula, vai dar 007, que é a mesma coisa que 7. E aqui, se eu tampar a vírgula, vai dar 213, ok? E agora, vamos para o que interessa. Perceba que o número é chamado número decimal. Então, é sobre os múltiplos de 10. Então, o que eu estou querendo dizer? Agora, a gente vai verificar quantas casas tem depois da vírgula. Destaquei aqui de verde 2 casas, 2 casas, 2 casas e 1 casa. 3 exercícios que tem 2 casas após a vírgula. Então, esses caras vão ficar igual a quanto? Exatamente igual a 100. Esse aqui é igual a 100 sobre 100 sobre 100. Esse aqui 2 casas depois da vírgula sobre 100. E esse cara que é 1 casa depois da vírgula sobre 10. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer. E como um último exemplo, né, suponha 3,304. E aí, o que a gente vai fazer? Se eu tampar a vírgula aqui, vai virar o número 3.304 sobre, como eu tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula, vai ficar sobre 1, 2, 3 zeros, no caso 1000, ok? Lógico que todas essas frações você pode tentar simplificar, né? Como é o caso aqui, vou começar a fazer uma aqui, né? Suponha essa aqui, esse número é par, esse número é par, eu divido por 2, 100 dividido por 2, 50, 1042 dividido por 2, 1000 dividido por 2 dá 500 e 42 dividido por 2 dá 21. Então, dá 521, né? E assim por diante, você vai tentando dividir assim que possível, ok?
Então agora a gente vai para a parte de dízimas periódicas, né? Que é uma parte mais longa, né? Mais complicada. Então, primeiro verifique dois casos aqui. Eu tenho uma dízima periódica chamada 2,13 infinito. Ou seja, existe um bloco de repetição que é o bloco 13. Tudo bem? Então, está repetindo o 13. Eu poderia ter um outro exemplo também. 1,555 reticências. Então, o nosso bloco de repetição aqui é o bloco 5. Ok? Então, tem um 5 repetindo, tem outro 5 repetindo, tem outro 5 repetindo. Tudo bem? Então, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte. Chama isso de x. Chama esse número de x. Ok? E agora faz o seguinte. Você vai multiplicar, você vai andar com a vírgula até que a vírgula supere o bloco de repetição. Ou seja, a minha vírgula que está depois do 2, ela vai ter que superar até passar o bloco de repetição. O bloco de repetição é o bloco 13. Aqui, para me superar o bloco de repetição, vou superar o bloco 5, que é o 5 que está repetindo. Então, no caso 2,13, a vírgula tem que andar duas casas. Então, você vai multiplicar por 100, ok? Você vai fazer vezes 100, ok? Já nesse caso aqui, ela não vai pular duas casas, nem três. O bloco de repetição é o bloco 5. Então, eu vou multiplicar apenas por 10, que ela vai andar apenas uma casa. E assim a gente vai fazer os procedimentos. Acompanhe, por favor. Quando eu falo de multiplicar por 100, é multiplicar tudo por 100, né? Então, vai ficar o seguinte. 100 vezes esse cara, a vírgula andou, ficou exatamente 213, né? Vírgula 13 reticências. Do lado de cá, 100 vezes x, 100x, ok? Faremos a mesma coisa com o de baixo. Estou fazendo os dois simultaneamente. 10 vezes x, 10x, 10 vezes esse cara aqui, vai andar, vai ficar 15. Então, vai ficar 15,5 reticências. Tudo bem? Beleza. E agora você vai fazer o quê? Você vai sempre, a partir do momento que a sua vírgula andou até superar o bloco de repetição, você vai diminuir o processo final do processo inicial. O processo 2 do processo 1. Ok? Então, eu vou ter o seguinte cálculo. Atenção para o primeiro caso. 100x menos 1x, eu vou ter no lado de cá 99x. Beleza, pessoal? Do lado de cá eu tenho 213 menos 2, que é a parte que está antes da vírgula, porque a parte que está depois da vírgula é tudo 13, 13, 13, 13, 13, vai se anular. Então, 213 menos 2, 211. Isolando x, eu teria a resposta final. X é igual a 211 dividido por 99. Então, se você dividir 211 por 99, você vai ver que a divisão vai dar, o resultado vai ser 2,33333. A mesma coisa faremos com esse cara aqui. 10x menos x. 9x, já vou fazer no lado de cá para ficar organizadinho. 15, que está antes da vírgula, e antes da vírgula 1. 15 menos 1, 14. X, então, é 14 sobre 9. Se você dividir 14 sobre 9, você vai ver que vai dar exatamente o valor 1,55555. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. E eu quero destacar uma coisa. Essas dízimas são chamadas dízimas periódicas simples. Se você quer saber sobre dízima periódica composta, assista o outro vídeo que eu vou fazer agora.